Debate Bola 4 Linhas, começa agora o bloco do Vasco da Gama. E o time vascaíno soube aproveitar os 3 pontos sempre na segunda chance. Tanto no placar, porque fez 1-0, cedeu o empate e só conseguiu o gol da vitória na reta final, quanto nos pênaltis, porque Alexandro desperdiçou a primeira cobrança na metade da etapa final, mas Diego Souza acertou o último pênalti assinalado aos 47 do segundo tempo. Fernando Diniz, terceira vitória consecutiva, time em quarto lugar na classificação. Te surpreende o Vasco entrando com tudo, mesmo depois de ter conquistado a Copa do Brasil? Olha, Vinícius, até me surpreende um pouco, porque normalmente os times campeões da Copa do Brasil, eles já entram com o pezinho no freio, né? Um pouco, eles vencem um jogo, empatam no outro, né? Não, teoricamente eles não se esforçam tanto na briga pelo título. Eu só vi 2 fazerem isso, né? Principalmente o Cruzeiro, campeão em 2003, e Sim. O Fluminense em 2007, que acabou em quarto no campeonato. Foi mesmo. Né? Então, olha, o Vasco realmente me surpreende um pouco, mas assim, em termos de qualidade do time, eu acho que é indiscutível que o Vasco pode ficar lá em cima. Você acha que até chegar a conseguir tirar essa diferença do Corinthians? Não, conseguir tirar a diferença do Corinthians eu acho que já é um pouco demais, né? Assim, em termos de qualidade do meio de campo para frente, eu acho que o Vasco até pode. Eu tô citando no momento o Corinthians porque é o atual líder e está com uma grande vantagem sobre todos os outros. Inclusive, ele chega a ser o quê? 7 pontos. São 6 pontos. 6 pontos sobre o São Paulo. Sobre São Paulo, que é o vice-líder no momento. Eu acho que assim, o Vasco, do meio de campo para a frente, eu acho que o Vasco tem um time um pouquinho melhor até do que o Corinthians, mas do meio de campo para trás o time do Corinthians é melhor. Agora, surpreendeu você provavelmente também, Fernando Diniz, que a sarna dessa vez não coçou, hein? Diego Souza marcando 2 gols. Olha, rapaz, quando eu falei na época da contratação do Diego Souza, né, que o Vasco estava arrumando sarna para se coçar, né, é porque eu queria também que ele queimasse a minha língua, né? Naturalmente. Ele queimou a minha língua na Copa do Brasil, né? Jogou bem. Jogou principalmente na semifinal e na final ele conseguiu ir bem. Exatamente. Principalmente no jogo contra o Avaí, que ele inclusive fez gol. Fora de casa, né? Exato. E agora também, né? Fez 2 gols. Exato. E eu falei que ele seria um jogador importante, né? Para puxar contra-ataque, porque ele é alto, forte, né? Lá em Ipatinga, né? A força dele foi principalmente que de vez em quando atrapalha também, que ele fica muito pesadão, né? Lógico. Mas isso foi fundamental no primeiro gol. Foi fundamental, que o gol veio a partir de um cruzamento do Julinho. Do estreante Julinho, aí o Diego Souza foi de cabeça, desviou para a rede, conseguindo se antecipar um pouco. Ele desviou um pouco que o zagueiro foi marcá-lo, mas deu uma cochiladinha, o Diego Souza foi se colocou melhor para marcar de cabeça, que eu achei que o goleiro pulou um pouquinho atrasado. O goleiro, o Giovani, né? Giovani. O goleiro do Atlético. E o cruzamento, por que eu falei do estreante Julinho? Porque o Julinho parece que jogou bem, né? Jogou, teve até uma boa atuação. Daqui a pouco eu vou perguntar um negocinho do Julinho. Okay. Antes eu vou falar do vício que prossegue no Vasco. Fez 1-0 e recuou o restante do primeiro tempo. O problema não é só do Vasco, não. O problema é de muitos times e seleções, inclusive. A gente acabou de elogiar aqui o Uruguai, né, nos blocos anteriores, mas o Uruguai fez isso também contra o Paraguai. O Uruguai fez 1-0 e recuou um pouquinho, né? Mas assim, não tanto, né? Mas o Vasco então fez 1-0 e recuou. O Julinho, você acha que ele jogando no meio de campo é boa opção?
Ontem demonstrou, né? Demonstrou ser uma boa opção, porque levantou a bola do gol e fez um bom jogo, né? É típico de lateral isso. É, exatamente. Normalmente lateral, quando vai para o meio, né, ainda mais na área de criação do meio campo, normalmente vai bem, né? O problema bom para o Ricardo Gomes é que o Felipe volta no próximo jogo, né? Então, de repente, o Julinho vai voltar para a posição de origem dele, lateral esquerdo. É verdade. E quem sabe, mas segundo o Ricardo Gomes, durante a semana ele falou que não tem condição, que o Julinho não joga de lateral. Ué, então o Ricardo Gomes está enxergando outra coisa. Tá. Porque E tá insistindo com o Mascareca. Exatamente. O que eu acho que é o mais uma grave. temeridade. O mais grave disso é contratar um jogador de qualidade, principalmente que joga na lateral esquerda e que jogou bem contra o próprio Vasco nessa posição. Jogou bem e fez gol contra o Vasco no jogo em São Januário. E realmente ele está perdendo o jogador. Exatamente. Porque a concorrência é muito grande no meio de campo. E se o Ricardo Gomes pretende aproveitá-lo no meio campo, ele vai ser aproveitado como reserva. Sim. Entendeu? Por quê? Felipe, Diego Souza, Juninho, Bernardo. Entendeu? Pra que contratou então? Pois é. Bom, o gol do Atlético foi num belo passe do Daniel Carvalho. Excelente passe, aliás. Belíssimo passe dele. E o Magno Alves tocou na saída do Price. A gente falou do Magnata, né, no último bloco, né? No bloco tricolor. Fluminense. Tá aí o Magnata fazendo gol em cima do Vasco, né? O Magnata de vez em quando faz os golzinhos dele, né? Infelizmente não foi suficiente para o time atleticano, né? Não, nem um pouco, né? Aliás, o time do Atlético Mineiro que não jogou bem não, né? Aliás, está chamando a atenção como o Atlético tem jogadores de boa qualidade, tem o Daniel Carvalho mesmo, um jogador bom. Você tem o Mancini, que é na reserva do Atlético. Exatamente. O próprio Leonardo Silva não acho mau zagueiro não. Que jogou no Cruzeiro. Agora as jogadas de perigo foram restritas à etapa inicial. Na segunda etapa, parecia que o Vasco estava jogando em casa. Tanta tranquilidade que jogou. Não, tranquilidade nem tanto, mas só dava Vasco. O Vasco jogava, isso aqui é bola do Vasco, isso aqui vem o Vasco, vem o Vasco. Não parecia que estava jogando em Patinga, não. Muitas chances. De tanta desorganização também do Atlético. O Atlético não sabia se organizar. Meu Deus. Muitas chances. Teve uma cabeçada do Alexandro, que a bola bateu no travessão, quicou na linha. Mas não entrou. E parte dela não entrou. Parte dela, pois é. Algumas também muito bem salvas, bem seguras pelo Giovani. Que aliás é bom goleiro, né? O Giovani que veio do Grêmio Prudente. Que agora é Barueri. Foi antes de virar Grêmio Barueri. Era Barueri, virou Prudente e voltou a ser Barueri. O Grêmio itinerante. E aí houve polêmica de arbitragem. O árbitro paranaense Edivaldo Gomes da Silva marcou um pênalti na metade do segundo tempo. Um lance de cobrança de escanteio que o Hever teria desviado com o ombro, teria desviado com o braço ou não. Para você, Fernando Diniz? Olha, para mim o Hever estava com o braço esticado, tá? Para mim, quando o jogador está com o braço esticado, para mim a bola bate no braço e é pênalti. Para você a bola bateu no braço? Para mim a bola bateu no braço, pênalti. O jogador está com o braço esticado, ele pede para a bola bater no braço. Pediu. Para mim a minha opinião é a mesma. Pode até ter batido um pouquinho no ombro, agora com o braço esticado. A não ser que a lição de anatomia, biologia não é meu forte, a lição de anatomia diga que o braço faz parte do ombro. Isso aí que o ombro pode se estender até o braço. Exatamente. Isso aí, ou que é só na mão. É só na mão, porque pede a mão, aquela teoria então do pede a mão que é logo o braço.
cai por terra, né? Então, pra mim também foi pênalti. Mas o Alexandro cobrou, achei que ele teve aquele mérito de tentar bater no meio. Mas ele hesitou um pouco, Mas ele não só hesitou, como também cobrou muito rasteiro. E para um goleiro como o Giovani, que teve reflexo, o reflexo que o Giovani tem é incrível. Exatamente. Porque ele caiu, ele escolheu um canto, só que ele foi com o pé ficou e levantou um pouco, até conseguiu pegar um pouquinho com a mão. Foi uma defesa bem interessante. E ele até teve um negócio curioso, né? Que ele olhou para a câmera e fez o João Sorrisão. Será que vão dar um João Sorrisão para ele? Ah, não sei, mas as regras do João Sorrisão oficialmente dizem que é só quando é gol. Mas... Só quando é gol, mas defesa de pênalti é gol para goleiro. É gol para goleiro. Aí no caso, o Giovani, ele jogou pelo Grêmio Prudente contra o Vasco e pegou um pênalti do Felipe. Que coisa interessante, né? Então, porque jogou contra o Vasco, é pênalti, ele pega, né? Ele pega. E realmente ele ia até me surpreendendo ele como titular, porque eu achava o Renan Ribeiro um goleiro de qualidade. Foi barrado, então? Foi. Pois é. Estranho isso. Parte do Dorival Júnior. O segundo pênalti, a polêmica falta de Leonardo Silva, que teria sido fora da área, teria sido dentro da área. Para você, Fernando Diniz? Para mim, a falta começou fora da área e terminou dentro. Ou seja, pênalti. Para mim também, porque eu achei que passou... Deu para ver claramente o jogador derrubando, dentro da área. Derrubando o Bernardo, que veio numa arrancada boa, numa investida boa. Derrubando dentro da área. O jogador do Atlético deslizou. A perna estava assintosamente, a perna estava levantada dentro da área. Por isso para mim foi pênalti. Agora voltando a falar que o Diego Souza bateu muito bem no ângulo. Bateu no ângulo, o goleiro nem se mexeu. Não tinha nem como ele pegar. Agora, é aquela coisa que eu acho, e que eu falei inclusive para alguns amigos vascaínos, é bom pro Vasco fazer gol só no final, hein? Por quê? Porque não fica retrancado. Exatamente. Porque não fica retrancado. Agora, falando mais dos vascaínos, Eduardo Costa foi substituído, entrou o Gilmar, ele tinha cartão amarelo durante a partida, e chiou, reclamou, tentou tacar um copo no Ricardo Gomes. Eduardo Costa? Eduardo Costa. Rapaz, Ricardo Gomes vai ter que dar um belo de um puxão de orelha, né? A princípio ele não deu. Ele falou na coletiva de imprensa que o Eduardo é guerreiro, isso aí é o jeito dele. Mas isso daí, teoricamente, não é para se falar via imprensa, né? É verdade. Mas internamente ele deve ter dado um puxão de orelha, né? Veteranos vascaínos, Juninho, Felipe, colocar ou não colocar? Eis a questão. É verdade. To be or not to be, né? Ser ou não ser, né? Eis a questão. Olha, ô Vinícius, colocar. Porque, assim, o Vasco venceu o jogo, tudo bem e tal, mas sente sempre a falta deles, né? Ontem sentiu principalmente. Principalmente em lances como pênalti. Pois é. Como falta perto da área. Por quê? Porque, primeiro, eles dão uma certa tranquilidade, principalmente o Juninho. Sim. Né? E segundo, que o Juninho, o Felipe também, né? Os dois batem muito bem na bola, os dois dão criatividade ao meio de campo. E chamam quando o time tá mal. Exatamente. O que esperar para o jogo Vasco e Bahia, jogo em São Januário, quinta-feira? Olha, rapaz, o Vasco vai ter que encher o pneu e o tanque do carro, né? Porque, olha, a viagem vai ser longa, né? O jogo vai ser muito complicado. O jogo em São Januário, jogo bem tenso, principalmente porque o Bahia é muito traiçoeiro jogando fora de casa. Exatamente. Por quê? Porque o Bahia tem um time com muita velocidade. Não sei nem se vai ter, mas tem no elenco o Lulinha, tem o Jobson, sim, né? Não vai ter o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto, por acordo
com o Vasco. Com o Vasco não pode jogar. Não pode jogar, exatamente. Então tem o Lulinha, tem o Jobson, tem outros jogadores rápidos e bons, como o Avni, o lateral esquerdo. E excelente em cobrança de falta. O Avni, né? Excelente cobrança de falta, o lateral Avni. Então o Vasco vai ter que se preparar aí, vai ter que encher o pneu do carro para não deixar ele careca. Falar em não ter jogador, o jogador Dedé foi convocado para a seleção brasileira no amistoso do dia 10 de agosto diante da Alemanha, e com isso o Dedé não vai enfrentar o Botafogo no dia 7. Ih, rapaz! O que você acha disso, Fernando Diniz? Olha só, o Vasco nesse dia provavelmente vai enfrentar o Louco Abreu, né? Sim, sem dúvida. Então, ficar sem Dedé contra o Botafogo do Louco Abreu vai ser complicado. Renato Silva deve ser o substituto. Ainda bem que o Vasco fez duas contratações para a zaga, né? Que é o Renato Silva e o Vitor Ramos. O Vitor Ramos, pois é. Então o Vasco tem peças de reposição. Uma delas boa, que é o Renato Silva, e a outra desconhecida, que é o Vitor Ramos. Desconhecido no futebol brasileiro. Exatamente. Saiu muito cedo do Vitória, foi jogar no futebol belga. Exatamente. Então, ainda bem que o Vasco tem o Renato Silva, né, por exemplo, para substituí-lo. Que, aliás, o Renato Silva que conhece um pouco o elenco do Botafogo, né? Claro, esteve lá em 2007, ele era jogador do Botafogo. Exatamente. Ele já passou pelos 4 grandes, é o quarto grande, o grande que faltava era o Vasco, né? Exatamente. Bom, o giro vascaíno vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final do meu amigo Fernando Diniz. Solta a bola aí, Diniz. Bom, o meu recado final do Vasco é o seguinte: olha, gente, esse quarto lugar na tabela, ele não é totalmente ilusório não, hein? Olha, Corinthians, Flamengo, São Paulo, abram o olho, porque o Vasco está chegando. E olha, com as contratações que fez, o Vasco pode até chegar mais à frente, viu? Inclusive, o time do Vasco ninguém considerava favorito quando começou a Copa do Brasil. Exatamente. E olha, o Vasco pode até não ter contratado tão bem quanto o Botafogo e quanto o Fluminense, mas fez contratações interessantes também. No meu recado final, olha, depois do Flamengo, Diniz, foi a vez do Vasco resolver lançar um relógio comemorativo, de ouro, bonito. Em relação a quem? Em relação ao ano de 1924, marco 1924, se eu não me engano. 1924? Que foi o ano do bicampeonato carioca, né, o segundo título como clube de futebol, e também porque foi o ano em que eles se recusaram, o Vasco se recusou a aceitar, a marginalizar os negros, os mulatos e operários. Ok, realmente é importantíssimo isso, mas poderia deixar para lançar em 2014, né? Que fazem 90 anos desses dois acontecimentos, né? E outra coisa que eu acho assim, o Vasco lançou, homenageou, reverenciou, o próprio Flamengo tinha feito também. Agora, o preço do relógio, R$950. Que isso, gente? R$950. Vem cá, Diniz, times do povo que tem uma grande torcida, pra que vão querer lançar preço tão alto? Pra quê, né? Porque não dá pra entender. Realmente é muito difícil, muito difícil. A convocação da seleção brasileira, a vitória do Fluminense, o empate do Flamengo, a derrota do Botafogo, os resultados dos Brasileirões da Série A, Série B, Série C, Série D e o título do Uruguai na Copa América estão nos demais blocos do 4 Linhas desta segunda-feira. Acesse o nosso blog radio4linhas.blogspot.com, o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Acesse também nosso canal no YouTube, esse é um pouquinho diferente.
youtube.com/blog 4 linhas. Dessa vez o 4 é numeral, youtube.com/blog 4 linhas. 4 linhas, a comunicação está no ar.